Se você quer meter um shape com um físico que você vai olhar no espelho e pensar, ok, agora tá começando a ficar interessante. Então existe uma coisa que você precisa ouvir logo no começo desse vídeo. Porque o que eu vou te falar aqui não tem muito glamour, não tem milagre, não tem truque secreto escondido em algum suplemento mágico. O que constrói um físico realmente sólido são alicerces básicos. E o problema é que muita gente tenta construir um corpo forte sem construir esses alicerces primeiro. É como querer levantar um prédio bonito em cima de areia. Pode até parecer que está funcionando ali por um tempo, mas uma hora... Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. As bases reais de construção de um shape decente. E se alguma dessas partes estiver faltando na sua rotina, não importa o treino que você faça, os resultados simplesmente não vão aparecer. Existe uma discussão antiga no mundo do treino. Algumas pessoas dizem que o treino é o mais importante, outras dizem que é a alimentação. A verdade é bem menos dramática do que essa briguinha aí de internet. Os dois eles são fundamentais, mas a alimentação é literalmente a matéria-prima do seu corpo. E aqui vai uma frase simples aí que resume tudo. O corpo que você vê no espelho é em grande parte reflexo do que você coloca no seu prato. Então não existe estratégia de treino capaz de compensar uma alimentação constantemente ruim. Você pode treinar forte, você pode suar, você pode fazer séries até o seu braço tremer, mas se o organismo ele não recebe energia e nutrientes suficientes, ele simplesmente não tem com que construir tecido muscular. É fisiologia básica. O corpo humano ele não cria músculo a partir de boas intenções. Ele cria músculo a partir de nutrientes disponíveis. Então, se a alimentação é bagunçada, desorganizada, pobre em qualidade nutricional, não existe treino milagroso que resolva isso. Agora vamos tocar em outro ponto que costuma gerar algumas reações aí, no mínimo interessantes. Treinar 3 vezes por semana não é ruim. Na verdade, para muita gente que estava sedentária, isso já representa um avanço enorme, né? Para quem não tinha nada, metade é o dobro. Mas existe um detalhe importante. Treinar 3 vezes por semana normalmente é o mínimo para a saúde, não necessariamente para construir um físico muito desenvolvido. Vamos olhar para a matemática da semana. São 7 dias. Se você treina 3, menos da metade da semana tem estímulo físico estruturado. Isso ajuda a sair do sedentarismo? Sem dúvida. Mas quando o objetivo é desenvolver mais massa muscular, melhorar a composição corporal e construir um físico mais atlético, geralmente é necessário mais frequência de estímulo. Isso não significa viver dentro da academia, mas significa entender que o corpo ele responde a estímulos repetidos e consistentes. Às vezes pequenas coisas já ajudam, caminhada, uma atividade aeróbica leve, treinos curtos aí em dias alternados. O ponto aqui não é transformar sua vida em um campo de treinamento militar. Só que o ponto ele é simples, né? O seu corpo ele precisa se mover com frequência. Agora vamos falar de algo que movimenta bilhões de reais por ano. Os suplementos, eles podem sim ter uma utilidade. Alguns realmente vão facilitar a rotina de quem treina, mas existe um problema sério quando as pessoas começam a enxergar suplementos como solução principal, porque o próprio nome já explica tudo, né? O suplemento ele serve para suplementar, ou seja, ele entra depois que a base já está bem estruturada. Se a alimentação é ruim, se as refeições elas são desorganizadas, se falta proteína suficiente ao longo do dia, nenhum suplemento vai resolver sozinho. Um exemplo clássico é o whey protein. Ele é basicamente uma fonte prática de proteína, mas proteína você também encontra elementos comuns: carne, ovos, peixes, leguminosas. O whey ele pode facilitar quando a rotina está corrida, mas substituir refeições completas por suplementos de forma sistemática raramente é a melhor estratégia. Comida de verdade continua sendo a base da nutrição. Agora vamos entrar num ponto extremamente importante: a intensidade. Existe uma lógica simples no funcionamento do músculo. Ele se adapta ao nível de exigência que recebe. Se a exigência aumenta, o corpo responde fortalecendo a estrutura. Se a exigência ela permanece baixa, o corpo não tem motivo para mudar. É uma estratégia evolutiva, porque desenvolver músculo custa energia. O organismo humano adora economizar energia. Vagabundo! Então quando você entra na academia e faz séries muito confortáveis, termina o exercício ali com a sensação de que poderia fazer mais 30 repetições, o corpo ele recebe uma mensagem clara: tá tudo sob controle, não preciso crescer. Por outro lado, quando o músculo é levado próximo da fadiga, quando a série exige ali um esforço real, o organismo entende que ele precisa se adaptar. Isso não significa treinar de forma irresponsável ou jogar a técnica para cucuia, mas significa que o treino precisa ter um nível real de esforço. Essa frase costuma surpreender muita gente, mas ela é verdadeira. O estímulo do treino ele acontece na academia, mas a adaptação acontece durante a recuperação. E um dos pilares mais importantes dessa recuperação é o sono. Durante o sono, ocorrem processos fisiológicos importantes: recuperação muscular, regulação hormonal, equilíbrio metabólico, consolidação neurológica do aprendizado motor. Quando o sono ele é constantemente ruim, o corpo entra em um ambiente mais propenso ao catabolismo, que é basicamente ali a quebra dos tecidos. Ou seja, treinar forte e dormir mal é como tentar reconstruir uma casa enquanto alguém remove
remove os tijolos durante a madrugada. Não vai funcionar muito bem. Dormir bem não é luxo, é parte do processo de evolução física. Agora chegamos talvez no ponto mais decisivo de todos, né? A consistência. Muita gente trata treino como um projeto temporário. Treina ali 2 meses, para, volta, 3 meses depois, para de novo. E sempre existe aquela frase clássica: voltei a treinar. Agora eu vou meter o shape. Mas existe um problema nessa lógica. O corpo ele responde a processos contínuos. Não há ciclos de entusiasmo momentâneo. Treinar deveria se tornar algo parecido com escovar os dentes. Algo que faz parte da rotina. Não algo que você liga e desliga dependendo do humor do mês. Quando o treino ele vira hábito, os resultados deixam de depender de motivação e passam a depender apenas de tempo e repetição. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando alguém monta uma refeição pensando em nutrir o corpo, normalmente existe algum equilíbrio. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, micronutrientes ali vindo de vegetais e alguma fonte de gordura de qualidade. Isso cria um ambiente nutricional muito mais favorável para a saúde e para a performance. Agora, quando a lógica é apenas matar a fome, qualquer coisa serve. E aí aparecem refeições extremamente pobres do ponto de vista nutricional. As calorias existem, mas nutrientes normalmente estão faltando. E o corpo percebe essa diferença. Esse é um clássico. De segunda a sexta a pessoa treina bem, ela come bem, ela se alimenta melhor, ela cuida da rotina. Chega sexta-feira à noite, às vezes até sexta-feira à tarde, né? A estratégia já vira outra, né? O sono fica bagunçado, já ocorre um excesso alimentar, álcool em grande quantidade. Isso se estende ali por sexta-tarde, sexta-noite, sábado e domingo. Do ponto de vista fisiológico, existe um detalhe importante, né? O corpo não sabe que dia da semana que é. Para ele, segunda, sábado, terça-feira são exatamente iguais. Então, quando 3 dias da semana são completamente desorganizados, isso afeta uma parte enorme do processo. Isso não significa que você precisa viver sem lazer ou ser um Caxias ali, um chato que leva marmita num casamento, mas significa entender que o corpo responde à soma de comportamentos aí ao longo do tempo. No final das contas, desenvolver um físico forte e saudável raramente depende ali de um único fator. É o conjunto, né? O treino ali tem que ser consistente, a alimentação ela tem que ser estruturada, o sono ele tem que ser adequado e a sua rotina tem que ser sustentável. Quando essas peças elas começam a se encaixar, o corpo ele responde e responde de forma surpreendentemente eficiente.